Graça e paz. Deus abençoe a todos. Como foi a Páscoa de Jesus? Como foi? Como Jesus passou a sua última Páscoa? Veja comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele, Jesus, lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Amém? Jesus, nessa sua última Páscoa, que ele tanto desejava passar com os seus discípulos, ele revela algo maravilhoso. Ele revela algo que mudou o destino da humanidade. Ele revela que uma nova aliança seria feita. Uma nova aliança seria estabelecida. Aliança essa que seria feita no seu sangue. Então, por que Jesus veio trazer uma nova aliança? Se já vigorava uma outra aliança, a aliança que Deus fez com Moisés no Monte Horebe, a antiga aliança. Por que não se deixou ficar por essa aliança? Por que a necessidade de uma nova aliança? Uma aliança que iria custar muito a Jesus. Uma aliança que resultaria do sacrifício de Jesus. Uma aliança que resultaria de Jesus entregar-se a si próprio como cordeiro. Uma aliança que resultaria do sangue que Jesus ia derramar na cruz do Calvário. Por quê? Por que se fez necessário uma aliança assim? Se já tínhamos outra. Porque diz a palavra que a antiga aliança era imperfeita. A expiação na antiga aliança, a expiação dos nossos pecados, era feita pelo sangue de bodes e novilhos, uma vez por ano. E diz também a palavra que o sangue de bodes e novilhos nunca teve o poder de nos purificar, de lavar os nossos pecados. E o sumo sacerdote, aquele que era levantado para fazer o ritual da expiação, era um homem como nós, terreno, pecador. Era um ser humano pecador, imperfeito. Tanto era que a expiação pelos pecados era feita primeiro para ele e os da sua casa, e depois para o resto do povo. E esse ritual era feito todos os anos, uma vez. Isso revelava, isso demonstrava por si só que nós sempre pecamos. Todos os anos pecamos. E carecíamos todos os anos desse ritual. E não havia um poder transformador
desse sangue derramado, não havia um poder de nos transformar. Daí sempre se fazia necessário que essa expiação do sangue de bodes e novilhos fosse feita todos os anos. Até que chegou a hora que o Senhor disse: não, eu vou purificar o meu povo, eu vou lavar, eu vou limpar os pecados do meu povo, mas eu vou limpá-los de uma vez por todas. Não será necessário se fazer todos os anos, será feita uma vez. Mas para isso eu vou levantar um sumo sacerdote perfeito, um sumo sacerdote imaculado, um sumo sacerdote sem pecado. Aleluia! E esse sumo sacerdote imaculado, sem pecado, jamais poderia vir de um sacerdócio terreno. Jamais poderia vir. A semelhança dos outros sumos sacerdotes, esse sumo sacerdote jamais poderia vir de um sacerdócio terreno. Jesus não veio do sacerdócio levítico. Esse sumo sacerdote perfeito, imaculado, sem pecado, veio de um sacerdócio excelso. Veio do alto. Veio do sacerdócio celestial. Jesus veio do sacerdócio de Melquisedeque, diz a palavra. Sumo sacerdote perfeito, sem pecado, levantado por Deus. O mais interessante é que Ele próprio se fez. Ele próprio se tornou no cordeiro. Ele se tornou naquele animal que iria ser imolado. Ele se tornou na própria expiação, para além de sumo sacerdote, ele próprio se tornou na própria expiação. Só assim é que o sacrifício seria perfeito. Só assim é que a aliança seria perfeita. Só assim é que os nossos pecados poderiam ser lavados de uma vez por todas. Então Jesus anunciava isso mesmo na sua última Páscoa. E ele viveu isso. Ele foi condenado, acusado, sendo ele inocente. Ele não cometeu nenhuma transgressão. Os sacerdotes, os mestres da lei, o acusavam dele se dizer filho de Deus. Para os sacerdotes e os mestres da lei, Jesus estava blasfemando quando se dizia filho de Deus. Para eles era blasfêmia porque eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Eles não aceitaram essa revelação. Mas Jesus só falava daquilo que era real a respeito de si próprio. Ele foi condenado por isso. Ele foi também condenado por trazer para perto de si multidões cada vez que ele pregava a palavra, cada vez que ele anunciava a boa nova. Essas foram acusações que recaíram sobre Jesus. Ele foi acusado também de instigar o povo a não pagar impostos ao César. Levaram até Pilatos para o condenar. Mas Pilatos lavou as mãos. Porque Pilatos não encontrou motivo para acusar Jesus. Mandaram para Herodes. Herodes também não encontrou motivos para condenar Jesus. Mesmo assim, Jesus não se livrou
de passar por humilhações. Jesus não se livrou de ser tratado como um assassino, como um pecador, como um bandido, como se tivesse causado uma rebelião. Jesus foi açoitado, escarnecido, espancado, cuspido, humilhado. Mesmo não havendo acusação nenhuma que recaísse sobre ele, os sacerdotes insistiram em o condenar, o acusar, instigando o povo. Naquele dia, a tradição mandava que um prisioneiro fosse liberto. E Pilatos queria dispensar Jesus por ver que não havia nele acusação nenhuma, queria livrá-lo daquela acusação. Mas o povo, o sinédrio, escolheu libertar Barrabás, um homem que verdadeiramente tinha cometido o pecado, um homem que havia sido condenado. O povo escolheu libertar esse homem, para que no lugar desse homem, Jesus fosse preso, fosse condenado. O que o povo não entendeu foi que a profecia, aquilo para o qual Jesus vinha fazer, já estava a acontecer. Barrabás representou ali a humanidade caída, a humanidade pecadora, a humanidade condenada. E essa troca de lugar com Jesus era Jesus assumindo o lugar de transgressor, de culpado, sendo ele inocente. E o pecador assumindo o lugar de inocente, de livre, no lugar de Jesus. Foi isso que Jesus veio fazer. Se entregou à dor, ao sofrimento da cruz. Foi crucificado. Lema, lema, sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus viveu a dor do abandono do Pai. Por instantes naquela cruz, ele viveu a dor de estar sem a presença do Pai. Ele viveu isso para que eu e você fôssemos reaproximados, fôssemos reconciliados, fôssemos aproximados novamente do Pai. Do meio-dia às 3 da tarde, quando Jesus estava na cruz, diz a palavra que densas trevas cobriram a terra e o véu do santuário se rasgou. Um novo caminho se abriu. Muitos que assistiram àquele fenômeno, muitos daqueles que o haviam acusado, que o haviam zombado de Jesus, ao assistirem, ao presenciarem aquele fenômeno, reconheceram a inocência de Cristo, reconheceram que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E foi nessa confissão que muitos foram salvos. Vejam só o quão maravilhosa é a graça de Deus. Há minutos atrás zombavam de Jesus, ordenavam a crucificação de Jesus. Quando as densas trevas cobriram toda a terra, quando se aperceberam que de fato Jesus é o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, a salvação caiu sobre eles. Vejam que coração maravilhoso. Vejam o amor constrangedor. Mesmo sendo zombado, mesmo ouvindo aqueles gritos, crucificam, crucificam, crucificam. Ele não se inibiu, ele não se deteve, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.
Essa foi a Páscoa de Jesus. Essa foi a Páscoa de Jesus. Mas também diz a palavra que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! A morte não conseguiu deter Jesus. Aleluia! Ele venceu a morte. Ele venceu aquele que tinha o poder sobre a morte. Jesus ressuscitou, aleluia! E todos os que creem, que estavam mortos em seus pecados, ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. Aleluia! Essa foi a Páscoa de Jesus. Ele hoje vive e reina. Está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele nos colocou no mais alto patamar. Ele nos colocou na sua ressurreição. Ele nos colocou no mais alto patamar. Ele nos tirou da condição de escravos, de prisioneiros, para a condição de filhos. Ele nos colocou acima de todo o poder das trevas, de toda a potestade. Ele nos deu vida com Ele. Ele nos ressuscitou junto com Ele. Aleluia! Essa foi a Páscoa de Jesus. Então celebre isso. Celebre isso mesmo. Deus te abençoe. E feliz Páscoa.